Olá, uma ótima tarde para você. Mais uma vez, destaco que nós estamos ao vivo pelo canal 190 da NET e da Claro TV. E você pode nos acompanhar também pela TV Imaculada, você que está aqui no Mato Grosso do Sul. E para você de todas as partes do Brasil, pode nos acompanhar também pela plataforma digital, através do nosso portal sba1.com e também do nosso aplicativo SBA Play. E você sabe o que é um banco de germoplasma? É o local onde se armazena e se conserva sementes e a Embrapa possui o terceiro maior banco de germoplasma de soja do mundo. Quem vai nos trazer mais informações sobre este assunto é o nosso repórter Mauro Andrade, direto do Paraná. A Embrapa mantém no banco de germoplasma uma coleção com mais de 60 mil tipos de soja. Essa enorme variabilidade é importante para os programas de melhoramento genético que a empresa desenvolve. O Centro Nacional da Embrapa Soja, aqui em Londrina, mantém um banco de germoplasma. Eu vou conversar com Marcelo Fernandes, que é pesquisador da Embrapa e um dos responsáveis por esse banco. Marcelo, para começar, explica para nós o que é um banco de germoplasma e qual é a importância da Embrapa manter um banco desses ativo. Bom, o banco de germoplasma ele passa a ser como o coração de um programa de melhoramento e desenvolvimento de variedades. O que ele seria? Ele seria a maior variabilidade genética que existe para aquela cultura. Seria como se fosse uma população de indivíduos dentro do mundo inteiro. Cada ser é diferente do outro. Hoje nós estamos com 65 mil acessos e nós temos acessos de glicine soja, que é a que deu origem à soja cultivada, que é a Glycine Max, do mundo inteiro, e mais todas as espécies selvagens que estão localizadas mais dentro da Austrália, tá certo? E dentro da Rússia. E isso é nada mais do que uma fonte genética para buscar resistência a qualquer doença ou a qualquer atributos que existem na soja ao redor do mundo. A ferrugem asiática, quando apareceu, causou sérios prejuízos, pois não havia variedade de soja com resistência ou tolerância ao fungo. Foi necessário pesquisar novos genes para imprimir resistência nos cultivares comerciais. São nesses momentos que os pesquisadores recorrem ao estoque de genes do banco de germoplasma. Quando a ferrugem apareceu na década de 2001, 2002, praticamente nenhuma cultivar no Brasil era resistente, ou aquelas que eram quebrar a resistência logo no primeiro ano. Então foi feito todo um trabalho de avaliação e tentar buscar quais acessos dentro do banco apresentavam alguma característica de resistência a essa doença. E nisso daí foram achados praticamente quase 500 acessos que estavam no banco, e que continham diferentes genes que estão conferindo hoje os materiais com resistência a campo. As sementes são catalogadas e armazenadas em local com condições de temperatura, umidade e luminosidade controladas para manter a capacidade germinativa das sementes. A Embrapa mantém 2 bancos de germoplasma. Um de curto e médio prazo, que é localizado aqui em Londrina, no Paraná, onde nós temos a coleção de trabalho. Ela é armazenada a 5 graus, a 21% de umidade relativa, e ela me dá uma condição de qualidade de semente por 12 anos. Aí nós temos uma coleção de longo prazo, que é conservada no Senargem, a menos 18 graus, onde ela me dá uma condição de qualidade a mais de 20 anos. Hoje é um patrimônio nacional. É um banco de germoplasma, ele não está só à disposição da Embrapa. Nós temos dentro dele praticamente a coleção inteira dos Estados Unidos, que é uma coleção ao redor do mundo, que a gente diz que é de domínio público, e que hoje todas as empresas privadas, estaduais e instituições de pesquisas têm acesso, e a Embrapa fornece esses materiais para que ela venha, em prol da agricultura brasileira, trazer algum benefício ao agricultor. Ok, Marcelo, obrigado. Então está aqui um banco de germoplasma ativo, mantido pela Embrapa, um trabalho bastante tecnificado, que traz vantagens competitivas em termos de novas variedades, mais produtivas e muitas vezes mais resistentes à doença. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.
Bom, a exportação brasileira de soja no mês passado é a maior desde julho de 2019. Vamos até São Paulo, agora vamos conversar com o Walter Puga Júnior para saber mais informações sobre este assunto. E Puga, nós temos também informações de que exportamos mais soja e também mais carne em fevereiro, né? Uma ótima tarde para você, seja bem-vindo aqui na Agricultura BR. Boa tarde a você, boa tarde a todos. De fato, exportamos muito mais em fevereiro do que se esperava, ou seja, praticamente as exportações brasileiras de produtos agropecuários está imune ao avanço do coronavírus, né? Esperávamos, na verdade, que as exportações fossem recuar e recuar muito. Não é o que está ocorrendo. De fato, a exportação de soja do Brasil em fevereiro ultrapassou as 5 milhões e 120 mil toneladas, ligeiramente abaixo da que foi registrada em fevereiro do ano passado, isso é fato. Naquela ocasião, em fevereiro do ano passado, exportamos aí quase 5 milhões e 300 mil toneladas. Mas quando comparamos com janeiro, ela é 3,5 vezes maior, ou seja, em janeiro tivemos um recuo nas exportações de soja, mas em fevereiro o mercado viu a saída de soja do Brasil acentuada. Esses fortes embarques de fevereiro foram registrados bem em meio à colheita aí da safra brasileira recorde, estimada aí em mais de 123 milhões de toneladas, e mesmo depois das exportações fracas, aí, como eu disse, em janeiro, né, quando o volume colhido da nova temporada ainda era baixo. Isso é fato. Agora, o atraso na colheita da temporada atual, e isso as agências de notícias ressaltam, depois de um plantio mais tardio, acabou transferindo muitos embarques que estavam programados para janeiro para fevereiro. Isso ajudou a impulsionar as exportações de fevereiro, como observa a analista Andréia Cordeiro, né? Muitas compras já estavam programadas para janeiro, mas com o atraso da safra foram empurradas para fevereiro, por isso esse ritmo maior aí que nós tivemos também em fevereiro. Agora, o fluxo de embarques só não foi maior pelo atraso da safra, e não devido a cancelamento de compras feitas, como se chegou a ventilar nos bastidores. Ou seja, as nossas exportações continuam firmes, não há recuo nas nossas exportações, como a princípio esperávamos diante do quadro de coronavírus, dificuldade para levar, notadamente para a Ásia, produtos brasileiros, né? O que ocorre, na verdade, foi um atraso na colheita brasileira. Isso jogou para fevereiro os embarques que estavam programados para janeiro, mas continuamos aí com exportações aí muito boas, considerando os números divulgados pela SECEX, pela Secretaria de Comércio Exterior. Agora, você lembrou bem, nós exportamos também muito mais carne em fevereiro, né? Aliás, o assunto é destaque hoje em diferentes jornais brasileiros, em algumas agências de notícias, mas em especial na Folha de São Paulo. O coronavírus, pelo menos, ao que os números indicam, não afetou as exportações do agronegócio brasileiro, né? As carnes, um produto que se acreditava serem os mais afetados por queda da demanda em razão da forte incidência da doença na China, tiveram um mês forte de aceleração de vendas, né? É lógico que nós tivemos aí alguns recuos, né, em algumas áreas, há algum problema pontual, mas o fato é que é o seguinte: as exportações médias de carne in natura, tanto bovina como suína, como de frango, durante o mês de fevereiro, superaram até as de dezembro do ano passado, um período que foi de euforia para o setor, né? Ricardo Santin, que é diretor da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, a entidade que representa empresas que processam, né, carne suína e carne de frango, diz que está havendo alguns acertos, de fato, nas programações de vendas, né? Mas que a carne está chegando mesmo aos outros países do mundo que compraram produto brasileiro, principalmente na China. Agora, ele ressaltava, e é importante dizer isso, Ricardo Santin, da BPA, lembrou que muitas vezes as carnes brasileiras são entregues em portos diferentes do que havia sido programado, e isso acarreta, lógico, um custo a mais. Para retirar produtos essenciais dos portos, a China criou corredores específicos, né? Especiais, na verdade, por onde passam alimentos, remédios, rações, mas há, de fato, uma preocupação, segundo o Ricardo Santin, de um avanço indiscriminado do vírus, provocando uma recessão mundial, o que traria aí uma forte queda na demanda. Mas não é o que nós vimos, não. Os dados compilados pela BPA junto à Secretaria de Comércio Exterior mostram que as vendas de carne de frango em fevereiro foram 31% maiores do que as vendas de janeiro. E mais, aquecidos também os mercados para carne suína e bovina. Para se ter uma ideia, em fevereiro,
uma alta de 19% na exportação de carne suína quando comparada a janeiro e de 15% no volume de exportação para a carne bovina. Portanto, nós temos aí, vamos dizer, exportações caminhando bem, apesar do coronavírus, apesar da turbulência no mercado financeiro internacional, apesar até das dificuldades que a China tem em receber produtos que ela comprou fora. Agora, vale lembrar que o milho teve um caminho inverso ao da soja, né? As exportações de fevereiro caíram 33% em relação às de janeiro. Foi o pior desempenho para a exportação de milho nos meses de fevereiro. Desde 2012 nós não vimos uma queda tão acentuada assim durante o mês de fevereiro para a exportação de milho. Lógico, nós não teremos as exportações que tivemos no ano passado, exportamos 43 milhões de toneladas de milho, mas continuaremos exportando uma grande quantidade. As vendas de soja continuam concentradas agora no primeiro semestre e a China, que é a principal compradora mundial, deve voltar para os Estados Unidos para cumprir aquele acordo da fase 1, né, assinado entre os dois países. Isso vai amenizar a guerra comercial, dará uma acomodação no mercado de soja. Agora, vale lembrar que as vendas de açúcar superaram as de dezembro, hein, e mantiveram o patamar de janeiro. No mês passado foram 73 mil toneladas exportadas por dia útil, né? E desse total de 73 mil toneladas, repito, 9 mil foram de açúcar refinado, como destacam jornalistas, agências de notícias hoje no Brasil. Agora, as exportações brasileiras, de modo geral, elas têm alguns efeitos pontuais, sim, quando falamos de coronavírus, é o que diz o Ministério da Economia. Aliás, Erlon Brandão, que é técnico, né, que atua junto ao mercado de exportação, ele é, na verdade, subsecretário de Inteligência e Estatística lá do Ministério do Exterior, ou melhor, de Comércio Exterior no Ministério da Economia. O Erlon Brandão confirmou para jornalistas da agência de notícias Reuters que os exportadores de carne até que relataram baixo movimento no começo do mês por não conseguirem desembarcar suas mercadorias, por falta, na verdade, de container e também de mão de obra nos portos chineses. Houve, de fato, uma queda no preço da carne bovina, ele admite isso. Pode ser algum impacto, ele disse, resultado do coronavírus, mas ainda é muito cedo. De modo geral, as exportações brasileiras caminham muito bem, é o que dizem representantes do governo, também da iniciativa privada, as instituições e os números apurados pela Secretaria de Comércio Exterior. Portanto, ainda estamos, vamos dizer assim, passando por esse período sem grandes dificuldades. Poderemos ter mais adiante? Poderemos. É esperar para ver como vai se comportar esse impacto, né? Qual seria o impacto do coronavírus, já que avança sobre outros países do mundo, inclusive sobre o Brasil também. Portanto, de olho na informação. Muita oscilação no mercado daqui para frente. Adriano? É, o coronavírus impactando aí o comércio mundial e vai estar impactando também nos números do mercado. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Obrigado pela sua primeira participação, Pulga. Eu vou para um rápido intervalo comercial e logo depois, na volta, a gente vai voltar também a São Paulo, onde o Pulga vai trazer informações para a gente sobre a movimentação do mercado nesta terça-feira. Volto já. Estou de volta com a Agricultura BR e nós vamos voltar agora também até São Paulo. Vamos continuar conversando com o Pulga, Walter Pulga Júnior, que dessa vez vai nos trazer informações sobre o mercado financeiro. A gente já apontou agora há pouco a interferência aí do coronavírus no mercado mundial e no mercado financeiro também não é diferente. Vamos voltar até São Paulo. Pulga, eu vi que agora há pouco a Bolsa operava aí acima de 108 mil pontos, o dólar também deu uma leve recuada frente ao real. O pessoal o coronavírus está deixando de afetar tanto o mercado mundial assim. O que aconteceu agora à tarde para que haja esse movimento positivo no mercado financeiro aqui, pelo menos aqui no Brasil? Olha, na verdade, o mercado como um todo, e quando falamos mercado, falamos de operadores dos negócios com câmbio, né, troca de moedas, falamos também de investidores do mercado de ações, operadores de bancos. Hoje o mercado começava a operar com a expectativa de que os bancos centrais, notadamente dos 7 maiores países do mundo, numa conferência por telefone que foi realizada logo cedo, já anunciasse algumas medidas para atenuar toda essa oscilação de mercado depois da derrocada das bolsas na semana passada. Bom, essa perspectiva de estímulo trouxe até uma reação positiva nas principais bolsas do mundo, mas ocorre que há muita incerteza e o comunicado do grupo, né, das 7 maiores economias, acabou frustrando, portanto, temos aí muita oscilação, não se sabe ainda como esses bancos centrais coordenadamente
podem estimular o mercado, ofertar recursos, de fato que há muita preocupação ainda. Diante disso, há muita oscilação. Veja, o dólar agora opera a R$ 4,48 mais 64 neste momento. Praticamente estável, mesmo valor de fechamento de ontem. No entanto, quando olhamos no gráfico, vimos que o dólar já passou de 4,50 de novo, passou de 4,50, foi a 4,50 mais 55, chegou a operar abaixo de 4,48, chegou a 4,47 mais 69. Acompanhando o gráfico aqui, nós vemos uma grande oscilação no mercado de câmbio. E se isso ocorre no mercado de câmbio, não é diferente também com os principais índices de bolsa no mundo e aqui no nosso índice Bovespa. Nosso índice Bovespa oscilava agora há pouco, veja, o índice Bovespa teve uma leve alta, o dólar operava também em alta, o índice Bovespa chegou a recuar para 105.805 pontos, de novo em baixa, abaixo, portanto, dos 106 mil pontos, mas neste momento dispara, sobe para 108.465 pontos, tem uma alta de 1,73%. Isso ocorre só com o índice brasileiro? Não. Ocorre com os principais índices de bolsas do mundo. Muita especulação, muita expectativa em relação à atitude, vamos dizer, à atividade, às decisões dos bancos centrais de todo o mundo. Agora, as bolsas operavam em leve alta no início da manhã, os investidores repercutiam, na verdade, o comunicado do G7, né? O comunicado do G7 mostrou que os ministros de finanças dos países do grupo estão prontos para tomar ações e proteger a economia global, incluindo medidas fiscais. Portanto, há esse alento. Disse que os bancos centrais continuarão cumprindo seus mandatos e dando suporte à economia. No entanto, não anunciou nenhuma iniciativa específica até esse momento. Isso caiu como um banho de água fria no mercado também. No exterior, os índices futuros de Nova York passaram a oscilar entre perdas e ganhos, enquanto as bolsas europeias também devolviam parte da alta da manhã. Ou seja, tivemos uma abertura, vamos dizer, em alta, perspectiva positiva, uma recuperação, um alento no mercado, mas o comunicado do grupo das 7 maiores economias do mundo, através de seus ministros de finanças, não apontou, não indicou nenhuma, vamos dizer, nenhuma medida em especial. E lógico, isso acabou trazendo problemas para o mercado que agora oscila e oscila muito. Para analistas, segundo o jornal Valor Econômico, tão importante quanto traçar os efeitos da disseminação do vírus e entender o que será feito para solucionar o problema, evitando uma desaceleração econômica, é importante também ver como é que o mercado vai se comportar, como as empresas são afetadas nos seus resultados lá na frente. Há muita empresa parando em diferentes países do mundo e isso pode trazer atrasos em negociações, redução de preços, redução de volume de negócios, faturamento menor. Isso traz, lógico, algum tumulto para o mercado. Todos os cálculos são refeitos neste primeiro trimestre em função do avanço do coronavírus. Há muita especulação no mercado, isso é fato, mas o que se constata é uma disseminação rápida do vírus, com muitas empresas tendo dificuldade para operar e funcionários e diretores com receio de enviar seus homens de negócios para diferentes países do mundo e, com isso, tentam evitar a contaminação, dificuldade no seu trabalho. Não é um momento fácil para a economia mundial, principalmente para empresas exportadoras, empresas que trabalham em diferentes países do mundo. De olho na informação, porque teremos muita oscilação durante todo esse período. É com você, Adriano. Aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Obrigado, Pulga. Ótima tarde para você. Bom, ainda falando em mercado financeiro, nós vamos acompanhar agora uma entrevista que foi feita pelo Fabiano Reis com um consultor de mercado internacional sobre o mercado financeiro e como as exportações e commodities agrícolas estão sendo afetados pela alta do dólar e também pelo coronavírus. O Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo no mercado. Você que acompanha a nossa programação e tem recebido as informações de todas as partes, sabe muito bem que o coronavírus trouxe uma onda de nervosismo para o mercado financeiro. Essa onda trouxe a chamada aversão ao risco, que fez com que bolsas caíssem pelo mundo, que se tivesse pressão sobre alguns negócios, o dólar disparasse em todo o planeta. Esses são alguns dos elementos que trouxeram o coronavírus, pelo menos por enquanto,
quando ainda não se tem uma medida como, por exemplo, uma vacina ou algo parecido para lidar com a população mundial. Para falar a respeito, não exatamente deste assunto, mas os efeitos que ele trouxe para o mercado financeiro e, consequentemente, para todos os outros, como, por exemplo, mercado de commodities agrícolas, eu converso agora com o consultor de mercado internacional, o Aldo Barrigossi, que é o nosso convidado no dia de hoje. Aldo, boa tarde a você, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mais uma vez. Mercado financeiro extremamente nervoso, né? Muita gente tomando algumas atitudes e isso tem sido considerado precipitado por alguns. Este momento, dólar muito alto, mercado nervoso, aversão a risco, como é que você classifica este momento? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui com vocês. Nós temos que falar para quem está em casa e nos assiste, né, que o mercado financeiro, o que ele faz? Ele tenta antecipar fatos. Então, hoje o coronavírus ele traz essa instabilidade para o mercado. Por quê? Se você tem uma empresa, por exemplo, que exporta proteína, que exporta carnes, se estamos tendo essa onda toda negativa do coronavírus, isso quer dizer que a indústria tem a possibilidade de vender menos para os seus destinos. Exemplo, um grande comprador, a China. Se eu tenho ações dessa empresa que vai vender menos, faturar menos, essas ações tendem a cair. Se elas tendem a cair, esses investidores, eles antecipam, eles vendem essas ações antes e isso faz o mercado ficar todo alvoroçado. Aldo, e aí esses fatores, né? O primeiro elemento é que a população inteira, de uma maneira geral, ela consegue perceber que está acontecendo aqui no Brasil, mas não é só no Brasil, o dólar sobe frente a um pacote de moedas, mas é uma moeda norte-americana mais alta ou o real muito desvalorizado frente ao dólar. Aqui no país, nós temos outros elementos internos que fariam com que o dólar subisse um pouco, mas claro que o coronavírus é o principal motivador. Momento de dólar alto, o que representa para o Brasil? O momento de dólar alto, ele representa para o Brasil e para o agronegócio, que é o nosso principal, quem nos assiste em maior número, né? Ele afeta de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira, vamos falar da maneira positiva, quer dizer, o dólar alto, a gente acaba recebendo mais em moeda, em reais, né? Que o dólar está mais alto pelos produtos exportados, ou seja, é uma grande oportunidade para nós, brasileiros, exportarmos nossos produtos. Vamos receber mais em reais. Automaticamente também é uma grande preocupação, porque o mercado internacional ele vinha numa crescente, com o efeito coronavírus, essa crescente ela deu uma diminuída na sua velocidade. Qual é a grande preocupação? Saber a quanto vai essa velocidade da economia internacionalmente falando. Se essa velocidade ela diminuir muito e entrar numa retação, isso quer dizer que a economia mundial ela vai comprar muito menos no ano de 2020. Aí se torna preocupante para o setor do agro que tem a possibilidade de vender menos. Tem o outro lado negativo que nós temos a compra de insumos internacionais com o dólar mais alto e esse custo para quem vai produzir, por exemplo, a próxima safra, ele tende a ser mais alto. E isso reflete nos preços do mercado, não só interno, como também no mercado externo. Aldo, falando a respeito deste assunto, eu lembro, no final do ano passado, por volta de outubro para novembro, houve um comentário do próprio presidente norte-americano, no qual ele dizia que o Brasil estaria desvalorizando a sua moeda de maneira artificial. Aqui internamente nós sabemos muito bem que isso não é fato. Sim. O produto brasileiro, principalmente produtos de exportação, falar o principal dele, soja. O complexo soja de uma maneira geral, mas a soja, complexo carnes, milho, esses produtos, eles estão mais competitivos no mercado, porque aqueles que concorrem com os norte-americanos, aparentemente, muito mais interessante para o comprador, para o importador. A gente tem que lembrar, assim, que o mercado americano, os Estados Unidos, é um grande produtor de soja a nível mundial e também um grande exportador. E até há pouco tempo atrás estava numa crise comercial, numa guerra comercial com a China, que é o grande comprador de commodities do mundo. Então, sempre o mercado americano vai tentar desvalorizar o seu grande concorrente, que no caso é o Brasil. Então, assim, essa conversa do presidente Trump é mais para desvalorizar o nosso produto. Hoje, o nosso produto ele vem ficando cada vez mais competitivo no mercado mundial. Vamos falar um pouco da soja. Os produtores, por exemplo, do Mato Grosso, ali do norte do Mato Grosso, hoje
aliás, desde o ano passado, foi terminada aquela estrada BR-163 que liga até o porto de Miritituba, se eu não me engano é esse o nome correto, depois vocês me corrijam, que é no Pará, que hoje é uma grande alternativa para você escoar toda a soja que sai ali do norte do Mato Grosso, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, para o mercado mundial. Antigamente nós tínhamos 2.000 quilômetros que ligava aquela região aos portos da região sul e sudeste. Hoje essa distância ela foi encurtada em 1.000 quilômetros. Então isso faz com que o nosso produto ele seja mais competitivo. Nós temos previsões de investimento do atual governo federal de investir na estrutura de ferrovias. Se isso for concretizado, isso sair realmente do papel, a gente pode ter aí a tonelada de soja saindo de R$200 a tonelada o transporte para na casa de 50. Então, assim, se a gente tiver realmente todos esses investimentos, o nosso produto, a nossa commodity, soja, milho, ela tende a ser mais competitiva, a produção melhor, a produtividade no campo melhor, a gente vai ficar mais ainda na liderança mundial na exportação do agronegócio. E isso fere diretamente a produção do mercado americano. Por isso, essa briga, essa falação toda no mercado internacional. Aldo, é inegável que o dólar ele já vinha atingindo um patamar diferente no país. Os analistas de mercado que representam as instituições financeiras na pesquisa Focus têm dito que é bem complicado falar como que vai encerrar o ano de 2020, 2021. A gente está muito no início, né? Tem falado que é R$4,15, R$4,20 para o encerramento do ano. De qualquer maneira, é um dólar mais forte do que aquele que vinha sendo projetado há alguns anos. Dentro deste cenário, é algo positivo para as exportações do agro, principalmente desses produtos que são os destaques aqui no país? Eu acho que o dólar, assim, não descolado muito dos R$4, como você mencionou, 4,15, eu acho que é um dólar muito bom para quem é exportador e também um dólar muito bom para quem é importador. O que não pode é descolar muito dos R$4, chegando, por exemplo, a 5 aí, que alguns analistas falam de uma forma bem negra, de um cenário bem ruim, dele descolando, chegando próximo a 5. Eu não creio nesse tipo de descolamento, até porque assim, o governo, através do Banco Central, ele vem trabalhando muito bem isso, ele vem trabalhando as políticas, o mercado interno tende a crescer, o nosso agronegócio ele é forte, isso faz com que entre divisa através das exportações e a gente tem uma perspectiva também muito grande com as privatizações, principalmente nas infraestruturas, com a entrada de investimento estrangeiro. Isso faz com que a gente tenha um equilíbrio que não deixa a moeda, a nossa, no caso o dólar, valorizar tanto. Tá certo. Aldo, agradeço sua participação aqui no Canal do Boi. Obrigado, até a próxima e um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Aldo Barrigossi, consultor de mercados, conversou aqui conosco no Agricultura BR. A gente fala de milho agora. O Rio Grande do Sul busca produzir milho suficiente para atender o mercado interno. Este foi um dos assuntos discutidos durante o Fórum Nacional do Milho, realizado na Expo Direto Cotrijal, feira que começou ontem, está sendo realizado lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E a repórter Annelise Nicolodi faz a cobertura desse evento e nos traz as informações. O 12º Fórum Nacional do Milho apresentou o programa Pro Milho, elaborado pelo governo do Rio Grande do Sul, que tem como principal objetivo fomentar a cadeia produtiva, incentivar o plantio e tornar o estado autossuficiente em milho. Ricardo, vocês hoje realizando mais esse Fórum Nacional do Milho aqui na Expo Direto, né? Que tipo de temas vocês estão trazendo para discussão, em especial porque o Brasil como um todo precisa produzir mais milho? Sem dúvida, o Brasil como um todo precisa produzir mais milho e principalmente o nosso estado, Rio Grande do Sul, que vem atravessando um evento climático bem desinteressante para a cadeia, precisa produzir pelo menos o seu consumo, coisa que ele ainda não faz. Ele tem potencial para isso e, baseado nisso, nós hoje aqui nesse evento do Fórum Nacional do Milho, estamos trazendo o programa Pro Milho Rio Grande do Sul, que o governo do estado elaborou durante o ano de 2019 todo, com a intervenção, vamos dizer assim, de todos os elos dessa cadeia produtiva.
Eu, para mim, acho muito interessante esse programa, visto que ele veio de baixo para cima. Né? Ele não é um programa de políticos para produtores, e sim um programa feito a partir dos produtores, a partir dos elos consumidores desse produto, né? Que vão acabar transformando essa energia em proteína animal, que se conversou e se trouxe com o respaldo da Secretaria da Agricultura do Estado essas ideias para que se fosse montado esse programa de incentivo e que saiu o Pró-Milho, então, do Rio Grande do Sul, e nós estamos trazendo hoje para a discussão e para o maior conhecimento da população os detalhes desse programa. Acho que esse programa será um marco entre o que nós estávamos fazendo até hoje e o que nós iremos fazer daqui para diante com o milho no estado. Além desse programa, né, o que ainda falta para o produtor de milho plantar mais milho para a gente ser autossuficiente? O milho ainda não é uma commodity internacional, como a soja. Ele tem bastante risco, é uma cultura muito sensível ao clima e o produtor procura sempre a segurança. Ele hoje, com o milho, ainda não tem a segurança e a liquidez que a soja lhe traz. O produtor de milho é o mesmo produtor de soja. O que vai fazer o produtor de soja virar um plantador de milho são benefícios. E esse programa visa trazer e desmanchar com alguns entraves que nós temos para que o produtor se incentive a plantar milho na sua lavoura. Ele conhece, ele sabe que agronomicamente o milho é extremamente importante para a sua lavoura, tanto é que ele lhe faz produzir até mais soja em cima de uma lavoura de milho, né? Mas o produtor precisa ver também o seu lado econômico. E nós estamos procurando trazer mais garantias econômicas para o produtor, para fazer com que ele aposte em irrigação, aposte em tecnologia, aposte em comercialização futura, coisa que o produtor de milho é incipiente, né? E aposte também na sua própria armazenação do milho. Ele precisa armazenar esse milho para que ele possa, mais tarde, fazer uso do milho disponível, que sempre é um pouco melhor em termos de preço, que vai fazer com que o produtor tenha rentabilidade. A exportação brasileira de açúcar teve alta de 48% no mês de janeiro, agora de 2020. Vamos até Araçatuba saber mais informações sobre esse assunto na reportagem do Gustavo D'Angelo. São Paulo é o maior produtor nacional de açúcar, respondendo por 60% da produção de todo o país, com cerca de 19 milhões de toneladas. O estado paulista deve exportar 13 milhões de toneladas na safra atual. Se fosse um país, seria o segundo maior exportador do mundo, atrás apenas do próprio Brasil. Somente em janeiro deste ano, o Brasil exportou 1.700.000 toneladas de açúcar bruto e refinado, alta de 48% em relação ao volume embarcado no mesmo mês de 2019. São Paulo conta com o Centro de Cana IAC, responsável por gerar pacotes tecnológicos ao setor e elevar a competitividade da canavicultura paulista. O trabalho envolve melhoramento genético, ciências do solo, manejo de pragas e estimativa de produção. O estado de São Paulo também está alinhado com o meio ambiente. Desenvolveu o protocolo agroambiental para consolidar o processo de desenvolvimento sustentável no setor. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. A Agricultura BR está de volta e agora a gente traz informações para você sobre o café. Bom, você já viu aqui nesta edição do Agricultura BR que o mercado tem sofrido bastante por causa da questão do coronavírus. Mas diferente do que se tem visto, o mercado de café, principalmente o arábica, não sentiu tanto o impacto do coronavírus. Sobre este assunto e também sobre como andam as negociações do Brasil, Fabiano Reis conversou com o analista de mercado Eduardo Carvalhais. Acompanhei.
O assunto por aqui agora é o mercado do café. Vamos falar a respeito de café arábica, de negociações, operação em Nova York e as negociações aqui no mercado interno brasileiro. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Eduardo Carvalhais, ele que é do escritório Carvalhais e comenta um pouco aí do cenário do setor. Carvalhais, boa tarde, um prazer falar contigo mais uma vez aqui no Canal do Boi. Nova York teve na última semana uma operação melhor. Ao que se teve essa situação de alta para Nova York na última semana. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, o mercado de café a semana passada, que foi uma semana desastrosa para os mercados no mundo todo, não só agrícolas como também acionário, com o recrudescimento das notícias sobre o coronavírus, o mercado de café se comportou bem. Ele abriu na segunda-feira passada, segunda de carnaval no Brasil, com muita baixa, trabalhou com baixas de acima de 500 pontos, mas no fechamento foi melhorando e fechou com 300 e poucos pontos de baixa. Nos dias seguintes ele foi alternando dias de baixa com alta, mas quando nós fizemos o balanço da semana, dias de fechamento em baixa e dias de fechamento em alta, o Nova York fechou com 110 pontos de alta. Foi um resultado muito bom quando se compara com outros produtos agrícolas e principalmente com o mercado financeiro e acionário, né? O café acabou não sentindo o que aconteceu com os outros mercados. E aqui no Brasil nós tivemos uma semana também de alta maior ainda do dólar frente ao real. Por 2 vezes ele passou de R$ 4,50. Hoje, novamente, o dólar está com alta e a Bolsa de Nova York trabalhando em alta até o meio do dia, né? Tudo isso mostra como é firme o mercado de café no mundo. O que se fala cada vez mais é que existe pouco café na mão de produtores, principalmente cafés de boa qualidade, cafés arábicas, e também se fala que está difícil de comprar café na América Central e na Colômbia, cafés sempre de boa qualidade. Como o consumo mundial não mostrou sinais até o momento de queda, mesmo com esse pânico com o coronavírus, que é uma outra coisa estranha, porque todos os infectologistas consultados aí no mundo dizem que o corona pega muito fácil, transmite muito fácil, mas é de baixa letalidade. Mas existe realmente um pânico no mundo com isso. Agora, no Japão, na China também, uma boa notícia que houve na sexta-feira passada, é que, por exemplo, a Starbucks, que tem 4.000 e poucas lojas no país e que havia fechado metade delas com essa crise do vírus, já abriu boa parte delas, centenas e centenas de lojas lá na China. Parece que já 85% dessas 4.200 lojas, se não me engano, já estão abertas. Isso mostra que na China também o pânico está diminuindo e o controle sobre a epidemia crescendo. São boas notícias para o mercado em geral. E no café vamos ver o que acontece, mas os preços de café com isso têm melhorado. O dólar é alto e a bolsa mostrando firmeza, principalmente para o que falta mais no mundo, que são cafés arábicas de boa qualidade a finos. Carvalhais, em relação às negociações internas aqui no país e os efeitos daquela forte chuva que aconteceu sobre Minas Gerais, qual que é a relação que isso tem hoje para o preço pago ao produtor, ao cafeicultor? Chuvas, há muita dúvida se elas prejudicam e como prejudicarão, porque foram acima do normal, em certas regiões mais que o dobro do normal. Isso impede os tratos culturais e nós não sabemos até que ponto pode impactar na safra que nós vamos colher a partir do final de maio. Por enquanto, se fala, e é o mais provável realmente, numa safra de ciclo alto, que já era esperado, de bom tamanho. Se ela vai se igualar à de 2018 ou vai ficar abaixo, nós só vamos saber alguns meses para frente. Mas tudo indica que todo o café que nós vamos colher vai ser muito necessário para o mundo. Você veja, nós estamos já começando março, uma procura bastante grande por cafés. Nós vamos chegar no final desse ano safra, no final de junho, sem estoques de café, sem estoque representativo de café, e mesmo que a safra seja boa, nós vamos precisar dela praticamente inteira para os nossos compromissos de exportação e de consumo interno, que continua crescendo. Carvalhais, eu agradeço a sua participação aqui no Canal do Boi. Tá bem, boa tarde para vocês. Ótima tarde, obrigado pela participação, Carvalhais.
Bom, e ainda falando de café, um café especial do Norte Pioneiro do Paraná fez bonito no concurso nacional da ABIC Safra 2019. Um casal de produtores do sítio Fortaleza conquistou o segundo lugar no evento. Acompanhei. O concurso nacional da ABIC de qualidade café Origens do Brasil contou com mais de 40 cafés participantes de várias regiões produtoras de 6 estados brasileiros. O Paraná concorreu com 2 sacas de café arábica da variedade Arara, produzidas em Japira, no Norte Pioneiro do estado, ficando com a segunda colocação. Nós participamos com 2 sacas, não é? E da variedade do cultivar Arara, não é? Que tenho muita satisfação de dizer que a origem desse cultivar ocorreu na minha propriedade, na nossa propriedade, né? Nós temos a planta-mãe desse cultivar até hoje na minha propriedade. Então, isso me deu mais satisfação em ganhar esse prêmio, exatamente por ganhar com um cultivar que o seu desenvolvimento inicial ocorreu na nossa propriedade, lá em Japira, no sítio Fortaleza. Barbosa, uma questão que o pessoal fala muito e virou quase um dogma, né? Essa questão técnica de dizer que cafés bons são cafés que têm altitude. Como que é? Explica isso aí. Sim. Existe o seguinte, o mundo inteiro reconhece cafés de qualidade como cafés de altitude. Alguns países até classificam os cafés por altitude. A questão da altitude nós não temos aqui. No Paraná, nós temos cafés quando estão numa altitude elevada, que é 800 metros. O nosso, especificamente, está a 760 metros de altitude. Mas nós temos uma condição de latitude muito elevada. Os países como a Colômbia, como a Etiópia, Quênia, Costa Rica, Guatemala, são países muito próximos do Equador. Esses países necessitam de altitude para reduzir a temperatura média da sua área de produção. O Paraná está numa latitude, nossa propriedade especificamente, ela está quase a 24 graus de latitude, 23 e 40 e alguma coisa, né? Então, nós não precisamos para ter, por exemplo, uma temperatura média da área de produção semelhante à Colômbia, 1.500, nós temos essa mesma temperatura a 760 metros de altitude. E isso, nos últimos anos, tem sido provado que o Paraná, e se você observar o concurso desse ano, pegue toda a relação dos 40 e tantos produtores que participaram, a grande maioria estão todos acima de 1.200 metros de altitude, mesmo no Brasil. Mas as latitudes também variam de 12, 13 de latitude. Nós temos latitude de quase 24 graus. Isso nos dá a condição de temperatura média mais amena, em torno de 20. O que isso influi? Café. Influi no tamanho do desenvolvimento do grão, no comprimento, eu diria numa palavra entre aspas, gestação do grão. Quanto mais longa a gestação do grão, melhor é a qualidade, mais atributos esse café tem. Acidez, corpo, fragrância, aroma. Então são vários atributos que vêm desse desenvolvimento longo. Isso é tão claro que as regiões de temperatura média de 22, 23, 24, 25 graus de temperatura média anual não ganham o concurso. Mas a questão não é a altitude em si, é a temperatura. Por quê? Quem está próximo do Equador tem que subir para reduzir a temperatura média. Cada vez que você sobe 100 metros, numa mesma latitude, você diminui a temperatura média em 0,7 graus. Então aqui o Paraná, para ficar mais claro isso, nós temos a região do noroeste do Paraná que tem temperatura média entre 23 e 24 graus, temperatura média anual. E nós temos o Norte Pioneiro, as regiões mais elevada do Norte Pioneiro, que tem temperatura média anual entre 19 e 20. Isso faz a grande diferença no desenvolvimento do grão. O café paranaense foi pontuado com a nota de 8,81, muito próxima da pontuação do café vencedor, que foi de 8,92. A nota do primeiro colocado foi 8,92. E o nosso café ele foi premiado com a nota de 8,81. Então foi muito próximo. Ok, Barbosa, mais uma vez parabéns. Então tá aí,
Paraná produzindo café de qualidade. Nós não temos altitude, mas nós temos latitude, o que permite boas temperaturas para o desenvolvimento do café. De Japira, no norte do Paraná, Mauro Andrade. A agricultura está de volta e, como eu adiantei para você antes do intervalo comercial, teve a abertura ontem, né? Ontem foi aberto lá em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal. Essa que é uma das maiores feiras de tecnologia mundial. E a feira começou movimentada ontem com a presença de ministros e também da ministra Tereza Cristina, que atendeu a nossa imprensa lá. A Annelise Nicolodi acompanhou essa abertura e nos traz as informações. A principal feira do agronegócio da América Latina traz para Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, discussões importantes sobre a agropecuária brasileira e mundial. A abertura oficial da Expo Direto Cotrijal 2020 teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que falou em especial sobre o crédito agrícola. E eu gostaria também de dizer que nós temos a aprovação essa semana, se Deus quiser, no Senado, Reis, Lattier, senadores aqui presentes, da medida provisória 897. Ela é um marco, é uma página nova na história do crédito brasileiro, do crédito agrícola brasileiro. Então, eu peço a vocês que nos ajudem, porque ela tem prazo para caducar. Ela precisa ser votada. E, com certeza, com essas modificações no crédito rural brasileiro, nós teremos capacidade de receber de maneira simplificada, porém dando segurança jurídica, que é o que o mundo precisa do Brasil, de captação de recursos para o nosso agronegócio, com certeza triplicar, quadruplicar o que nós já recebemos hoje. Então, ela é fundamental, é um marco na história. As pessoas acho que às vezes não estão entendendo, né, a importância dessa medida provisória, mas quero pedir a vocês todo o apoio e dos nossos deputados que falem com outros senadores para que a gente possa aprovar. Quem também participou da abertura foi o agora ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Em um discurso acalorado e muito aplaudido, ele defendeu o presidente Jair Bolsonaro e suas ações em prol do agronegócio. Jair Bolsonaro é um homem humilde, honesto, temente a Deus e apaixonado para transformar o Brasil. Portanto, hoje, cada um de nós vive olhando para o presente sem medo, mas com a certeza, governador, que há futuro para todos os gaúchos e brasileiros num governo limpo, decente, apaixonado pelo Brasil e que tem um presidente que não se cansa e amanhã vai voltar a nos comandar, ministra Tereza, ao dizer que nós temos que servir o Brasil. A nossa missão é fazer desse país uma grande nação. E de mãos dadas com os senhores e com as senhoras, nós vamos fazer. Da Expo Direto Cotrijal, no Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, agora o assunto por aqui é fruticultura e você vai ver que o estado de São Paulo tem se destacado na cultura do figo e também da goiaba. O Brasil é um importante exportador de figo e goiaba, sendo São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina os principais estados produtores dessas frutas. A produção paulista é a segunda maior, representando 38% da produção de figo e 34% de goiaba, de acordo com dados de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na região de Campinas, interior paulista, o município de Valinhos foi responsável pela produção de 3.600 toneladas de figo e de 14.000 toneladas de goiaba para a mesa. As culturas são mais propícias para áreas de solo fértil, rico em matéria orgânica, úmido, porém sem encharcamento e com diversidade de organismos benéficos. O clima ameno é propício ao seu desenvolvimento. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Bom, já estamos de volta e a gente segue falando aqui sobre feiras importantes do agronegócio que estão sendo realizadas ou previstas já para o calendário de 2020. E a Norte Show, uma feira de tecnologia do agronegócio mato-grossense, movimentou na última edição 1 bilhão e 100 milhões de reais e já tem data prevista para ser realizado nesse ano de 2020. O Aldir Pacheco tem as informações.
A expectativa para a terceira edição da maior feira do norte de Mato Grosso, a Norte Show, está a 1000. O evento será lançado agora no dia 12 de março. O evento é uma realização da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte do Estado, e do Sindicato Rural de Sinop. Aqui ao meu lado eu converso com o presidente da Acrinorte, Ovidio Galina. Galina, quais são as novidades para essa edição de 2020? Nós somos novos, terceira feira, mas novidades é a ampliação no setor geral. Nós temos expositores, patrocinadores, palestras. Então, no geral, temos uma expectativa muito grande de aumento e estamos esperando o público, que é o nosso foco, né? Mas sempre como no início das feiras, somos a terceira, nós temos expectativa e já temos confirmado um aumento de 20% no número de expositores. A feira está localizada numa região estratégica, muito conhecida pela integração de sistemas pecuária e lavoura, né? Nós temos uma grande ênfase para a agricultura familiar, junto com a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar de Desenvolvimento, para nós trazermos o público o maior diversificado que temos, todos e qualquer grande, médio, pequeno ou mini, e todas as categorias de produtores que nós temos no norte do Mato Grosso. Quais são as expectativas em termos de faturamento? Nós sempre pensando, e a feira é feita para o produtor comprar no melhor negócio que tem, o melhor negócio que possa fazer, e também as indústrias ou as revendas que façam o melhor negócio, o melhor preço. Nós temos essa preocupação fazendo essa campanha, então, para quem compra, para quem vende. Nós temos também, não só compra e venda, mas temos a parte técnica de palestras, de divulgação de novas tecnologias, que para nós o foco é a sabedoria, é o conhecimento, é o relacionamento que tem os nossos produtores, para eles depois fazerem esses novos conhecimentos, praticarem nas suas propriedades. No ciclo de palestra, a expectativa de um aumento aí de auditórios para ter uma demanda maior? Aumentamos em 2 auditórios, então agora são 4. Nós temos muita demanda para pequenos treinamentos, pequenas reuniões das empresas, então nós temos essa preocupação e aumentamos isso também. Nunca esquecendo das palestras grandes, que temos o Tatersal, uma quantidade de pessoas grande, e nós temos a preocupação com essas palestras, unir o povo da cidade e o povo do agronegócio, que para nós está muito assim, nós estamos lutando para ser mais junto ao povo da cidade com o povo do agronegócio. Ok, Galina, muito obrigado. Sucesso aí nessa nova empreitada aí, tá ok? Obrigado. Lembrando então que o lançamento será agora no dia 12 de março e a feira será do dia 21 ao dia 24 de outubro. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, estou de volta e trago uma excelente oportunidade para você que é investidor e está acompanhando aqui o Agricultura BR. É a oportunidade de você adquirir uma área retroportuária que está situada em Garuva, em Santa Catarina. Essa área atende 5 portos no raio de apenas 90 quilômetros, está pronta para ser edificada, com todas as licenças liberadas e atualizadas. E quem vai trazer mais informações sobre essa grande oportunidade que o canal do Boi Fazenda disponibiliza para você é o repórter Vinícius Souza. O investimento retroportuário é capaz de trazer inúmeros benefícios para uma cidade. E é pensando nisso que nós estamos ofertando essa área com 1 milhão de metros quadrados prontos para receber a instalação. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária
inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. E se o assunto for logística para a instalação, a garantia é a melhor localidade possível. Entre as vantagens para quem adquirir esta área retroportuária que nós estamos ofertando para você está a vantagem logística, já que a obra do contorno aqui em Santa Catarina foi concluída há pouco tempo e possibilita um acesso muito mais prático e rápido até o porto de Itapoá. Além disso, ele tem um acesso facilitado à BR-101 que liga o sul do Brasil até a região Nordeste. Para esse crescimento a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Hoje nós temos muitos negócios que estão se desenvolvendo. Na área de proteína temos uma câmara refrigerada que inaugurou há pouco tempo e já está atendendo diversos clientes para embarques tanto de exportação como de importação aqui em Itapoá. E hoje temos uma necessidade muito grande de clientes que precisam de armazéns para distribuição. Seriam mais CDs de distribuição, empresas mais focadas em contato logísticos. É exatamente essa necessidade que torna a instalação de uma nova retroportuária um investimento de grande potencial. E você pode investir nesta área, a pouco mais de 30 quilômetros do porto de Itapoá. Apenas alguns quilômetros da BR-101, em frente à finalização da obra do contorno e com todas as autorizações prontas para começar o seu negócio. Um projeto desse, com essa amplitude, quem tiver a condição de adquirir, ela realmente vai ganhar muito tempo com isso, porque um projeto desse aprovado nestas configurações, nesses moldes aqui para a região, não se encontra com facilidade. Velocidade de licenciamento, poder implantar o empreendimento assim que adquirir, esta é a grande vantagem que se tem na aquisição de um imóvel desse. Entre em contato conosco para saber mais detalhes desse grande investimento. Temos uma oferta excelente para você. Bom, com essa oportunidade de negócio, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu agradeço muito o carinho da sua companhia, sua audiência. Desejo uma ótima terça-feira para você. A gente volta a se encontrar amanhã ou em outra oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.